Hoje eu quero fazer aqui com você uma pele, assim, daquelas bem de gringa, sabe? Com contorno e iluminação bem caprichadinhos. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto demais desse tipo de pele. Quando ela tá super bem feita, eu acho que fica muito bonito, principalmente pra uma maquiagem pra festa. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia Vidal e hoje a gente vai falar sobre milagres, porque a aplicação de contorno às vezes parece um milagre mesmo na nossa cara, faz muita diferença. E hoje eu quero mostrar aqui como que faz direitinho esse contorno cremoso e iluminação, porque eu vejo que muita gente tem muita dificuldade, fica com muitas dúvidas e não precisa desesperar, porque não é tão difícil quanto parece. Primeira coisa, se você quiser, você pode usar só o contorno em pó, tá? Não precisa usar o contorno cremoso antes, mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como usar esse contorno cremoso. Primeiro porque eu adoro o efeito que ele dá no rosto, principalmente quando eu vou fazer uma maquiagem mais caprichada, assim, pra alguma festa. E também porque eu vejo que muita gente tem dúvida, né? Então eu vim aqui esclarecer e te explicar como é que faz. E se você quiser que eu faça um vídeo só sobre contorno em pó, deixa aqui nos comentários pra eu saber e gravar esse vídeo pra vocês. Segunda coisa, existem vários tipos de formato de rosto, né? Cada um de nós tem suas características particulares, então é claro que nem todo mundo vai fazer o mesmo contorno. Então pra você saber como que você deve fazer esse contorno aí no seu rosto, é só você analisar o seu rosto, né? Ver as suas características, porque olha, afinal, aonde a gente contornar é onde a gente vai disfarçar e fazer uma diminuição de volumes. A gente vai causar profundidade. E onde a gente iluminar, que nesse caso eu tô falando de iluminação com corretivo mais claro, né, do que o tom da nossa pele, a gente vai chamar mais atenção e causar a sensação de volume. Então, por exemplo, o queixo. Caso você tenha assim um queixo pontudinho, o que você pode fazer para disfarçar, se você quiser, é contornar a ponta do seu queixo. Isso vai causar a sensação de que ele é um pouco menor. Já se você tiver aí um queixo bem pequenininho, você não precisa contornar. O que você pode fazer é aplicar o corretivo mais claro para iluminar essa parte e dar mais sensação de volume. A mesma coisa na testa. Caso você tenha uma testa aí parecida com a minha, que é um pouquinho grande, o que você pode fazer é contornar toda essa área aqui da sua testa. Mas se você tiver uma testa bem pequenininha, não tem necessidade de contornar. A mesma coisa aqui, né, na lateral do rosto, que todo mundo quer fazer o contorno aí, que é para afinar o rosto. Mas se você tiver um rosto extremamente fino e você ainda contornar, pode ficar fundo demais essa parte aqui e não fica legal. Então, se você já tiver o rosto extremamente fino, não precisa contornar, entendeu? Contorno de nariz. Caso você tenha o nariz bem fininho aqui em cima e tiver só uma bolinha aqui mais gordinha, pra que você vai contornar o nariz inteiro? Você só vai evidenciar mais essas características dele ser fino em cima e mais gordinho na ponta. O que você deve fazer é contornar só onde você tem essa bolinha mais gordinha. Percebeu como que o importante é você analisar o seu rosto, analisar suas características e perceber onde que você realmente tem a necessidade de aplicar esse contorno. Bom, então vamos lá que eu vou te mostrar como que eu faço geralmente o contorno no meu rosto. Bom, meu rosto já tá limpo e hidratado e o primeiro passo é aplicar a base. Bom, como contorno você pode usar essas paletinhas, né, de contorno cremoso. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho essa paleta de corretivos e que vem esse tom aqui, que serve muito bem como contorno. E usar um pincelzinho, qualquer pincel que seja menorzinho e firme. Ou então você pode usar também esse tipo de contorno aqui, que é um bastãozinho, e é esse daqui que eu vou usar. E depois, para a hora da iluminação, você vai usar um corretivo que seja mais claro, um ou dois tons mais claro do que o tom da sua pele. E eu sempre gosto de começar aplicando contorno e depois eu venho aplicando o corretivo iluminador. Bom, eu vou estar olhando aqui pra baixo, que é onde está o meu espelhinho, e eu vou começar aplicando aqui nessa lateral do meu rosto. Se eu faço assim, aqui já faz um fundinho, então eu já posso ter noção de onde que eu tenho que aplicar. Eu faço nessa diagonal, né? Da parte de cima da minha orelha até a minha boca. Cuidado para não chegar com esse contorno muito perto da boca, tá? Ele tem que ficar mais nessa região, aqui mais de cima, um pouco distante da sua boca. E eu não aplico muito embaixo, tá? Toma cuidado, porque quando a gente faz esse contorno muito embaixo, a gente acaba deixando as nossas feições muito para baixo, muito caidinhas, e não é isso que a gente quer. Eu posso aplicar esse bastão, ó, diretamente no meu rosto. Então, se eu quisesse, eu poderia vir com um pincel, porque eu já aplico esfumando. Se você tiver uma esponjinha, ó, você pode usar para facilitar aqui, ó, e esfumar, né, esse produto na sua pele. Ou então um pincel um pouquinho maior também serve muito bem. Consegue perceber já a diferença que dá? O fato de escurecer essa parte como que causa um efeito de profundidade, né? Bom, aqui na testa eu vou aplicar o contorno em toda essa área aqui em cima, perto do couro cabeludo.
E agora eu venho esfumando. Se você tivesse o tipo de testa que ela vem fininha aqui do lado, mas que ela é mais pontuda, então você escurece só essa área aqui de cima. Você percebe que não existe regra nenhuma na maquiagem, né? Você vai fazendo de acordo com o seu gosto e com o seu tipo de rosto. Não existe um jeito que é totalmente certo, um jeito totalmente errado. Eu gosto de fazer a marcação e já esfumar. Faço a marcação e já esfumar. Porque se esse produto seca no meu rosto, ele seca bem rápido, depois fica difícil de esfumar e ele pode acabar ficando marcado. Bom, aqui embaixo eu nem costumo, na verdade, aplicar o contorno, mas hoje eu vou aplicar. Toma muito cuidado, tá? Pra não ficar parecendo que você tem barba, então não exagere aqui. Mas muita gente gosta de contornar aqui, que é pra ficar com o maxilar um pouquinho mais marcado. Caso você tenha essa área aqui com um papo aí, que pode ser que te incomode, então você pode contornar um pouquinho aqui embaixo. Bom, e agora no nariz. No meu caso, eu gosto sempre de afinar, principalmente aqui, ó, da metade pra baixo, que é onde eu acho que eu tenho essa bolinha um pouquinho mais gordinha. Cuidado pra não usar um pincel muito grandão, tá? Esse meu aqui, na verdade, ele já tá assim no limite. O ideal é que fosse um pincel até um pouquinho menor. E como a sensação que eu quero dar é de um nariz um pouquinho mais fino, então essas linhas laterais que eu vou fazer aqui de contorno, elas não podem ser muito afastadas uma da outra, porque senão eu acabo conseguindo o efeito contrário. Eu tenho que deixar uma linha mais clarinha aqui no meio e ela tem que ser bem fininha. E aqui, ó, eu fecho essa pontinha, tá? Agora eu venho esfumando, ó, dou uma apertadinha aqui na esponjinha pra ela ficar mais fininha. Se você não tiver esponjinha, pode ser com um outro pincel ou então até com o dedo funciona também. Mas eu gosto muito da esponjinha. Bom, eu vou deixar esse do nariz mais marcadinho, porque agora eu vou finalizar com um corretivo mais claro e isso vai dar o acabamento final. Bom, agora eu venho aqui com o corretivo. Ó, o primeiro lugar que eu vou aplicar é aqui, nessa área aqui do maxilar, porque dá um efeito super bonito. E esse momento aqui de iluminar é a cereja do bolo do contorno e iluminação. Percebe como parece que aqui eu causei profundidade e aqui eu causei volume. Tá vendo? A mulherada tá toda colocando aqui, ó, fazendo harmonização facial, colocando aqui maxilar. Então a maquiagem já ajuda bastante a gente com isso. Aqui na testa eu vou iluminar um pouquinho. Caso você tenha a testa bem pequenininha, então como eu falei, você não precisa contornar. Você pode fazer só essa parte aqui da iluminação. Agora a parte que pra mim é a mais importante, ó, vou fazer esse triângulo aqui. E olha, ele tem que vir até a lateral do meu nariz. Quando eu falo triângulo, eu tô falando assim, que tem que usar a imaginação mesmo, tá? Porque isso daqui não ficou um triângulo. Mas enfim, a ideia é descer com esse corretivo até toda essa área aqui abaixo dos olhos e também é importante levar até a lateral do nariz. Esponjinha. Cuidado, tá, gente? A esponjinha sempre muito assim, mas muito leve no rosto, porque senão eu acabo tirando esse corretivo. E ó, tô fazendo esse corretivo encontrar suavemente com o contorno. Ó, traz só o restinho do corretivo aqui pra lateral do nariz, encontrando com o contorno. Se você trouxer uma quantidade muito grande de corretivo aqui, ele vai acabar subindo e invadindo o seu contorno. Então é realmente só o restinho. E ó, como a minha esponjinha tá sujinha de corretivo, eu vou amassar ela bem e vou reforçar essa linha clarinha que eu deixei aqui no meio. E se você quiser também pode iluminar aqui e aqui. Eu acho que tem gente que às vezes fica na dúvida, quando a gente fala em iluminar, não necessariamente eu tô falando daquele iluminador, né, que a gente passa geralmente aqui, né, em alguns pontos do rosto, que estoura bem na foto. Não, nesse caso aqui, quando a gente fala em iluminação,
Tô falando sobre um corretivo mais claro do que o tom da sua pele. Bom, e agora a gente tá com essa pele toda cremosa, né? E agora a gente precisa selar com o pó. E quando eu tô fazendo assim esse contorno e iluminação mais marcadinhos, mais caprichado, eu sempre gosto de usar um pó desse tipo assim, fininho e translúcido. Eu venho aplicando com qualquer tipo de esponjinha, vou usar essa mesmo que eu já usei. Olha, pego aqui e eu vou aplicar esse pó principalmente aonde eu usei o corretivo mais claro. Capricha bem nessa lateral do nariz, tá? E agora nas partes que eu apliquei o contorno cremoso, eu venho selando com o contorno em pó. Um pincel bem fofinho. Bom, no nariz a mesma coisa, você pode vir, ó, só com o restinho que sobrou mesmo, pega esse pincel, pode amassar ele um pouquinho. Eu particularmente, eu nem costumo reforçar o contorno do nariz. Quando eu faço contorno cremoso, eu deixo só o contorno cremoso mesmo, eu selo o meu nariz com o pó translúcido e pra mim já tá suficiente. E agora eu venho com o meu pincel de pó bem fofinho, eu vou pegar só um pouquinho de pó, só pra ele não ficar sem nada, e venho, ó, tirando esse excesso. Ó, já com o restinho, selo aqui todo o meu nariz. E tiro aqui também esse excesso de pó que eu tinha aplicado. Eu tenho pavor de contorno de nariz marcado, então, ó, tô até dando batidinhas aqui que é pra tirar um pouquinho. Finalizo a minha pele com um blush. E iluminador. Ai, gente, sério, o que seria da nossa vida sem o iluminador? É muito lindo, né? Passo aqui nesse ossinho. Eu gosto de passar aqui no arco do cupido, até um pouquinho aqui no queixo, só um pouquinho. E eu gosto de aplicar na pontinha do nariz. E uma dica importante é nunca aplique aqui embaixo, senão seu nariz vai ficar caidinho. Porque ó, onde tá iluminado é onde chama a atenção dos nossos olhos primeiro, né? Então ó, aplica um pouquinho mais pra cima. Que é pra dar um efeito de nariz mais arrebitadinho. Ah, e pra quem acha que é muita maquiagem, que é muito pó, que é muito produto, o que você pode fazer, ó, aplicar uma bruma hidratante ou uma água termal por cima. Porque isso hidrata a pele e tira esse efeito de pó, sabe? Deixa ela bem mais natural. Me diz aqui nos comentários o que você achou, me diz se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me ajuda para poder fazer esse canal crescer e poder fazer mais vídeos desse tipo aqui para vocês, tá? Um grande beijo e tchau!